Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Esta é uma aula para o 9º ano do Ensino Fundamental de Artes e eu sou a professora Ercília. Trabalharemos hoje o módulo 6, a aula 7. A nossa pauta de hoje continua sendo teatro, só que abordaremos a diferença entre o teatro dramático e o teatro épico. Esta é a imagem símbolo para o teatro, a máscara que representa a tristeza e a máscara da alegria. Muitas vezes vemos os artistas representando com tanta naturalidade e achamos que sempre foi assim. Hoje vamos saber um pouquinho da história do teatro e ver que não, que essa maneira de representar mais naturalmente, ela teve início na França por volta do século XVIII. Então, não faz tanto tempo assim que os artistas deixaram de fazer aquelas representações com aqueles couros que a gente viu lá na antiguidade da Grécia, com aqueles teatros que representavam os heróis, não é verdade? Então, vamos saber um pouquinho mais dessa história. Tudo teve início com o drama, que representa uma cena que tenha que parecer tão verdadeira que é a ponto de transportar o público para um outro lugar. Então, vamos voltar à Europa do século XVIII, onde tudo teve início, e foi chamado de drama burguês, porque representavam de maneira muito, mas muito natural, a ponto de transportar o público para o seu convívio ali, o cotidiano do burguês da época na França. Vejamos agora algumas imagens do teatro desta época. Representações bem dramáticas, né? Aqui podemos observar o figurino, o drama bem representado. Como já dissemos antes, essa arte de representar bem natural e realista, ela surgiu na Europa durante o século XVIII e foi chamada de drama burguês. Abaixo veremos algumas de suas características. Ela imita a vida real do cotidiano, mas não do cotidiano de qualquer pessoa, e sim da sociedade francesa. Essa imitação ela é bem natural, então ela transporta o espectador para aquela cena. O protagonista agora são homens e mulheres reais da sociedade francesa, mas diferente do teatro da Grécia Antiga ou do período medieval, em que vimos que os representados eram reis, heróis, deuses, santos e alegorias. Agora temos também diálogos. A apresentação, ela, além de ser bem natural, ela não tem mais aqueles gestos exagerados. As emoções fortes e os cenários são bem cuidadosos. Nesse período também podemos ver o uso da perspectiva nos cenários do teatro europeu. Olha só, mas o que é a perspectiva? Aqui é uma ilusão de tridimensionalidade. Todos nós sabemos o que é a gente chama de 3D. É um palco que parece bem profundo, principalmente nessa segunda imagem. Parece ser uma rua que vai bem ao longe, porém aquilo é um espaço de poucos metros, que através da técnica de perspectiva, que vai diminuindo os edifícios através da pintura, imita essa rua como se houvesse realmente uma profundidade. Então, aqui neste caso, é uma ilusão, né? Ilusão de perspectiva. Temos aqui um exemplo de uma cena do teatro
burguês A Dama das Camélias. E ele foi apresentado em 1951 no Teatro Brasileiro de Comédias, em São Paulo. É um drama burguês e ele foi sucesso de bilheteria. Podemos ver que o figurino, o cenário, eles refletem a realidade da vida na França do século XIX. Olha só, aqui nós temos a cena do teatro apresentado aqui em São Paulo. Realmente parece que estamos em outro país. Teatro épico. O teatro épico, ele procura fazer com que, através das suas apresentações, o público passe a refletir sobre o que vê e ouve e tem a sua própria opinião crítica. O público deixa de ser passivo, um agente passivo, e passa a ter a sua própria opinião. Quais são as principais características do teatro épico? Bem, ele utiliza uma série de instrumentos diretamente ligados à técnica da narrativa do espetáculo. Como a comunicação é direta entre o público e o ator. Então, quem está representando fala diretamente com o público e não somente entre os que estão representando. A música, como cenário da ação, também são elementos importantes no teatro épico. A ruptura do tempo e espaço entre as cenas. Então, em uma cena e outra, eles quebram aquela coisa de conexão entre o tempo e espaço. A exposição do urdimento das coxias e do aparato cenotécnico. Eles vão colocar ali o que a gente chama por trás dos bastidores, vai ser finalmente colocado ali para o público possa apreciar. Outros instrumentos utilizados no teatro épico são as projeções de canções, gráficos, notícias e refletores. Aqui temos um exemplo de uma apresentação de um teatro épico, em que temos uma projeção de um rosto de perfil e temos também aparente toda a estrutura que está atrás das cortinas, ou seja, atrás do palco, por trás dos bastidores. O teatro também ele pode ser reflexivo, com temas sobre a sociedade da época, que levam como protagonistas trabalhadores e pessoas do povo, diferentemente do drama burguês. O teatro épico, ele rompe com a passividade do público, ou seja, quem está assistindo pode interagir, fazendo das cenas um objeto de aprendizado e crítica. Então, essa é uma das grandes diferenças entre o teatro-drama e o teatro épico, ou seja, a participação e reflexão do público. Temos uma outra forma de apresentação de teatro, para não ficar só no campo do drama e do épico, temos o sistema coringa. O teatro coringa não tem personagem fixo ou protagonista, ou seja, o papel principal. Todo ator e toda atriz faz todos os papéis revezando. Os intérpretes, ou seja, os atores e atrizes, se dirigem à plateia. E aquela parede imaginária, que antes era intransponível para o público, no sistema coringa, essa parede pode ser quebrada de forma figurada, porque na verdade a gente sabe que não tem uma parede ali. Mas ela é quebrada por quê? Porque o ator ele chega até o público, ele vai até o público. A Arena Conta Tiradentes é uma peça de 1965 e aqui é uma cena em que a gente vê uma peça com o sistema coringa. Todos os participantes da peça vão revezando e contando a história de Tiradentes. Todos eles fazem o papel do protagonista. Bom, para que tudo dê certo e que a peça possa chegar até o público, precisa ter alguém que esteja dirigindo
Porque o artista, o ator, quando ele está ensaiando, ele não consegue ver a totalidade ali da sua apresentação. Então, precisa ser alguém de fora. E a gente chama de direção ou diretor. Esse diretor, ele tem que ser alguém de fora para olhar atentamente e com distanciamento para a representação dos atores. Ele vai dirigir os atores, os gestos, a entonação da voz, que é muito, muito importante, o ritmo das falas, mais acelerado, mais lento, o despertar e organizar o potencial criativo, porque às vezes esse potencial não está totalmente desperto, né? E ele precisa ser potencializado. Muitas vezes precisa de alguém de fora para estar observando isso. E também o diretor, ele vai cuidar do figurino, do cenário, da luz e do som. Enfim, por isso que se chama direção ou diretor. Aqui temos algumas cenas de algumas formas de teatro, como o teatro de sombra, fantoches e marionetes. Acho que todos vocês já viram pelo menos uma dessas formas de representação do teatro. Agora vamos à atividade. Finalizando a nossa aula, vamos colocar a mão na massa. Primeiro, vocês vão fazer a leitura da página 73 e 74. E para fazer esse teatro, vocês vão abordar algumas coisas. Primeiro, a situação. A situação seria a temática que você vai trabalhar, o tema do seu teatro. Depois que você decidir o tema, você vai criar um personagem. Esse personagem pode ser um objeto que você tem aí na sua casa e você vai dar vida para ele. Criou o personagem, precisamos de um conflito, que é uma situação sofrida pelo personagem. Em seguida, vamos colocar começo, meio e fim, para que não fique uma coisa sem sentido. O efeito de distanciamento. Isso fica bacana, que seria mais ou menos ao meio ou no final, você romper com, de repente, uma fala mais alta, um grito, um ruído, uma batida, alguma coisa que o público estranha a situação. E, finalmente, o final, que vai ficar por conta da sua imaginação. Grave em seu celular a cena e poste no grupo do nosso WhatsApp ou no privado, se você preferir. Você pode optar por um drama pessoal, alguma coisa vivenciado por você ou pela sua família, ou alguma coisa mais pessoal mesmo. Ou épico, um tema mais social, mais amplo. Bom, espero que tenham gostado da aula. Tenham uma ótima semana e não deixem de fazer as atividades.